turma boa da nossa educação de jovens e adultos, 7ª etapa, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história, ou melhor, a nossa primeira aula de história. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Aula de número 1, a primeira aula de história, a primeira aula que a gente vai abordar o seguinte tema: objeto de conhecimento, a questão do iluminismo e do liberalismo. E o detalhamento, antigo regime versus iluminismo. Então a gente vai começar a ver o que foi de fato esse antigo regime europeu e o que ele significou tanto para a Europa moderna, como também para o nosso mundo contemporâneo. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. O antigo regime europeu. Muitas vezes a gente acaba tentando limitar essa ideia de antigo regime com o absolutismo monárquico. Mas a gente tem que prestar atenção que o absolutismo é uma das características do antigo regime, mas ele não resume todo esse período. A gente vai então conhecer um pouco mais sobre esse momento histórico que basicamente pairou ali na Europa moderna, Europa ocidental moderna, tá, gente? Muito comum quando a gente costuma conceituar os períodos históricos, imaginar que tudo acontecia igual em todo lugar. Mas, enquanto na Europa, no mundo moderno, a gente estava passando pelo iluminismo, pelo antigo regime, em outras partes do mundo a gente estava vivenciando outros momentos históricos. Mas agora a gente vai focar no antigo regime europeu da Europa Ocidental. Vamos ao texto para a gente conseguir compreender um pouco melhor esse conteúdo específico. Vamos fazer o seguinte: façam anotações que vai ser importante para a gente sanar as nossas dúvidas, tá bom, galera? E o texto nos fala o seguinte: o antigo regime. O antigo regime foi uma estrutura que permaneceu atuante até a Revolução Francesa. Nessa época, o governo era aristocrático, ou seja, ele era bem rígido no sentido de hierarquização, com o controle centralizado nas mãos de um monarca. Outros países da Europa também viviam sob o regime, sob esse antigo regime, mas ele é comumente utilizado para identificar o Estado francês. O antigo regime está ali intrinsecamente ligado à questão do monarca absolutista. Professor, qual era a característica política do antigo regime? Era justamente o fato de que eram monarquias, não monarquias como a gente conhece hoje, mas monarquias absolutistas. O que é isso, professor? O que de fato é o monarca absolutista? Para a gente explicar e entender melhor, estou aqui eu na sala de um trono, sentado no trono simbolizando um monarca, mas não qualquer monarca, o monarca absoluto. O que é o monarca absoluto, professor? Prestem atenção. É o monarca que detém todo o poder em suas mãos, o poder absoluto. Ele simboliza, inclusive, a ideia do próprio Estado. O monarca absoluto, ele governa ao seu bel prazer. A lei é justamente a sua vontade. E o que fazia que as pessoas, então, aceitassem que um indivíduo assumisse ali uma postura, uma figura, uma posição quase que divina? Justamente a ideia do que a gente vai entender daqui a pouco do direito divino. O que é o direito divino, professor? É a ideia de que o rei é rei, não porque ele quer, não porque ele guerreou, não porque ele conquistou aquele lugar, mas justamente ele é rei porque Deus quer que ele seja rei. E o pensamento dogmático daquele momento explicava tudo dessa forma. É assim porque Deus quer que seja assim. Então, um mero plebeu, um mero camponês, um mero indivíduo da sociedade não é capaz de contestar a autoridade do rei, porque segundo esse pensamento dogmático, ele estaria contestando a vontade do próprio Deus. Então o que acontece? Ele acabava aceitando isso e muitas vezes ele era
colocado, muitas das vezes, era submetido à autoridade do rei, e se ele não obedecesse, obviamente a igreja, que era muito influente naquela época, ia punir segundo as suas tradições. Vamos ao texto, vamos lá. Vamos entender quais são as características do antigo regime. E a primeira delas é no âmbito político. Na política, como eu falei para vocês, a característica do antigo regime é o absolutismo monárquico. Professor, mais uma vez, o que é o absolutismo monárquico? Como vocês devem saber, monárquico vem de monarquia. Ou seja, é um tipo de governo, é um sistema de governo onde existe a figura de um monarca, ou seja, de um rei. Absolutista, justamente porque ele detinha o poder absoluto em suas mãos. A sua vontade era justamente, tinha força de lei, fazia o que queria, como queria, até porque ele tinha a justificativa de que ele era rei, não porque ele queria, não porque alguém tinha colocado ele lá, mas porque o próprio Deus tinha escolhido ele para governar aquele país nesse momento, tá bom, gente? Segunda característica do antigo regime é no âmbito social. Como era a sociedade no antigo regime, professor? Ela era dividida em estamentos. E estamentos era basicamente estático a mobilidade social, a não ser entre o primeiro e o segundo estado. O primeiro estado era os camponeses, ou melhor, o primeiro estado era o clero, perdão, gente. O segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado era justamente o restante da população. E daqui a pouco a gente vai entender melhor como era dividida a sociedade no antigo regime. E a terceira característica do antigo regime era justamente no âmbito econômico o mercantilismo, que era o que a gente pode conceituar de pré-capitalismo. Antes do capitalismo existia o mercantilismo, que era um sistema ali econômico que buscava a intervenção do Estado diretamente na economia e também a ideia de riqueza através do acúmulo de metais preciosos. E a gente vai começar então a entender tópico por tópico, característica por característica, para, de certa forma, a gente entender melhor como é que funcionava esse antigo regime e por que então começaram a questionar tanto esse sistema de governo vigente ali na Europa Ocidental, na Era Moderna. Vamos adiante com o texto, vamos lá. No âmbito político, qual era a característica do antigo regime? Era justamente o absolutismo monárquico. A política do antigo regime se caracterizava, ou caracterizava-se, pelo absolutismo. Esse consistia na concentração da autoridade política sobre o rei com o apoio da teoria do direito divino. O que essa teoria do antigo do direito divino, ele de fato expressava, tá, gente? O direito divino dizia que o rei era rei pela vontade de Deus. Não porque ele queria, não porque alguém havia colocado ele nessa posição, mas justamente porque Deus queria que ele fosse rei. Se eu perguntar futuramente, se vocês lerem alguma avaliação em algum concurso, algo sobre direito divino, vocês vão logo lembrar do professor e vão então conseguir entender que o direito divino era justamente o que justificava o poder do rei naquele momento e, segundo essa teoria, o rei era rei porque Deus queria que ele fosse rei. E vou trazer para vocês aqui justamente para ilustrar esse momento, um dos símbolos maiores do absolutismo monárquico, que foi o monarca francês, bastante famoso, chamado Rei Sol, o Luís XIV, que era justamente o símbolo desse sistema de governo, um monarca bastante emblemático e bastante famoso da França naquele momento, que era o Luís XIV, um dos Luíses famosos ali como monarcas absolutistas franceses. Então, eu vou chamá-lo aqui para contemplar nossa aula ali, para se fazer presente,
o Rei Sol, a Vossa Majestade, que vai ali basicamente demonstrar na prática o que é o monarca absoluto. Galera, tudo que a gente conhece hoje de etiqueta, inclusive o hábito das mulheres e de alguns homens de vestirem, melhor, de usarem o salto alto, e esse figurino, a moda, a etiqueta, tudo foi desenvolvido na corte desse rei, desse monarca. O hábito de você cumprimentar antes ou depois que uma pessoa sai, era interessante que existia todo um rito de etiqueta, todo um rito de costume para relacionar-se com a corte do rei Luís XIV. Inclusive, ele achava que o Palácio de Paris, que era onde o monarca francês morava, era simples demais para ele morar. Então ele mandou construir o suntuoso Palácio de Versalhes, uma das maravilhas da arquitetura francesa, que simboliza também o poder do Luís XIV, o Rei Sol. O Estado sou eu, ou l'état c'est moi, em bom francês, o Estado sou eu, até porque ele mesmo se considerava a personificação do Estado. Vamos adiante com o texto, vamos lá. O absolutismo é um sistema político que existiu na Europa entre os séculos 16 e 19, que ficou caracterizado pela concentração do poder nas mãos dos monarcas. Em outras palavras, os poderes dos monarcas em seus reinos eram absolutos. A queda desse sistema só aconteceu graças à difusão dos ideais iluministas, que defendiam a limitação do poder real. Esse sistema se consolidou no processo de construção dos estados nacionais modernos e aconteceu em paralelo ao enriquecimento da burguesia. Então vamos conhecer agora as principais teorias que justificavam o absolutismo, tá, gente? Vamos então conhecer alguns teóricos que escreveram obras que basicamente foram utilizadas para justificar o fato de haver um rei, um monarca absoluto. E o primeiro que trago para vocês é a figura dele, do Jean Bodin. Jean Bodin, teórico que nasceu ali entre os anos de 1930 a 1530 a 1596. É considerado o primeiro pensador a estabelecer o conceito de absolutismo soberano, surgido no final do século XVI, junto com o Estado moderno e personificado no monarca. O poder soberano do Estado fundia-se, portanto, à figura do rei. Inclusive, Jean Bodin dizia que, para a sociedade não cair em uma barbárie, justamente com outro teórico, era necessário que houvesse ali a figura de um rei, de um monarca, justamente para simbolizar e sintetizar a figura de um Estado moderno, soberano, que, de certa forma, agrupava as pessoas que tinham costumes e até mesmo o mesmo idioma. Vamos adiante, vamos lá, galera. Segundo teórico que a gente vai apresentar para vocês é o Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, mais de um século depois de Bodin, foi publicada a obra póstuma A Política tirada da Sagrada Escritura, que foi publicada ali em 1709, do bispo e teólogo francês Jacques Bossuet, que viveu entre 1627 a 1704. A obra fora escrita nos anos antes, quando o bispo era preceptor do filho mais velho de Luís XIV, o herdeiro do trono de Luís XIV, apelidado de Rei Sol. Era então a própria encarnação da monarquia absolutista, tá, gente? O que o Jacques Bossuet dizia? Ele formulou a teoria do chamado direito divino. Quando a gente fala de Jacques Bossuet, logo a gente tem que associar essa teoria de que o rei não é rei porque ele quer, é rei justamente porque Deus quer que seja assim. O Jacques Bossuet foi preceptor do filho mais velho, o herdeiro do trono de Luís XIV, tá, gente? Ele foi importante justamente para ensinar e inculcar naquelas pessoas de que o rei não é rei por vontade própria, e sim através do direito divino. Mais uma vez, teoria do direito divino era a principal teoria que justificava o fato do rei ser um rei
absolutista, ter o poder absoluto em suas mãos. Vamos conhecer outro teórico que vai também nos ajudar a compreender como é que se deu ali a monarquia absolutista. Vamos adiante com ele. E é ele, Thomas Hobbes, que viu a brutalidade da guerra e o governo ditatorial que se surgiu e influenciaram seu pensamento, levando a elaborar uma teoria para justificar a existência do poder e do Estado absolutista daquele momento. Tá, gente? Vamos adiante, vamos lá. Partindo de um critério pessimista sobre a natureza humana, ele afirma que os homens desejam as mesmas coisas, têm as mesmas necessidades, porém guiados por instintos egoístas, desconfiam uns dos outros e acabam guerreando entre si. Daí a célebre afirmação de Hobbes que o homem é o lobo do homem, tá, gente? Ele diz o seguinte, que para a sociedade não cair em uma barbárie completa, é necessário que haja, então, um monarca, um governo forte, um soberano forte, que governe de forma absoluta, justamente para frear as ambições do homem, que, como ele mesmo fala, é o lobo de outro homem. Então é necessário que haja esse governo absoluto para que a sociedade não caia em uma barbárie completa. Beleza, gente? Então a gente viu que no âmbito político o antigo regime era caracterizado pelo absolutismo monárquico e também conhecemos alguns pensadores que nos ajudam a entender um pouquinho mais por que a sociedade aceitou que existisse um monarca, que ele governasse com um poder absoluto. Falando em sociedade, a gente vai então chegar a ela, a sociedade do antigo regime. Vamos voltar uma cartela, vamos lá, gente? Para a gente entender melhor a sociedade, vamos lá? A sociedade no antigo regime. A sociedade do antigo regime se dividia em estamentos, compreendidos entre clero, o primeiro estado, nobreza, o segundo estado, burguesia e camponês, tá, gente? Agora a gente vai ver a figura da burguesia, que eram comerciantes que estavam enriquecendo naquele momento, mas que não tinha a influência política, até porque quem de fato tinha essa influência eram os membros do clero e da nobreza, tá, gente? A gente costuma dizer que na sociedade do antigo regime existiam 3 estados, que era justamente ele, o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, que eu posso dizer que são os camponeses, a burguesia, vamos lá? Burguesia e o povão, por que não dizer? A burguesia e o povão. Essa era a divisão estamental, por assim dizer, do antigo regime. Quem eram os clérigos, professor? Eram justamente os membros da igreja, os padres, os bispos, os arcebispos, inclusive o próprio papa, que estava ali no topo da hierarquia do clero. Quem era a nobreza, professor? Eram os antigos senhores feudais que tinham o privilégio de nascência. Podemos dizer que a nobreza eram os bem-nascidos daquela época. E tudo que não era clero nem nobreza fazia parte ali do terceiro estado, que compunha a burguesia, que estava enriquecida naquele momento, e o restante da população, o povão, tá, gente? O povão que tinha ali camponeses, trabalhadores assalariados, artesãos e também os próprios burgueses. Então a gente pode dizer que a sociedade naquele momento estava dividida dessa maneira, tá, gente? Trouxe para vocês aqui uma pirâmide social, prestem atenção, que vai nos ajudar a compreender ainda mais esse momento. Vamos lá, gente. Topo da pirâmide, clero. Quem era o clero, professor? Eram os membros da igreja, tá, gente? Padres, bispos, arcebispos, cardeais e o próprio papa. Segundo estado, o estado abaixo, estava a nobreza. Geralmente, ou quase sempre, os membros do clero
faziam parte também da nobreza. Eram os bem-nascidos que a própria nobreza colocava-os para fazer parte também ali do clero. E na base da pirâmide, aqueles que trabalhavam, aqueles que sustentavam o luxo da igreja e da nobreza, estavam os camponeses, os pequenos artesãos e também a burguesia, tá, gente? A gente pode dizer que a sociedade era marcada por privilégios e também desigualdades, tá, gente? Privilégio por parte da nobreza e do clero e desigualdade por parte ali do terceiro estado, ou seja, da burguesia e do povão. Então, se eu perguntar para vocês futuramente como era a sociedade no Antigo Regime, se vão dizer o seguinte: ô professor, a gente aprendeu que a sociedade era dividida em estados ou estamentos, sendo que o primeiro estado era o clero, tinha privilégios, o segundo estado era a nobreza, que também tinha privilégios, e o terceiro estado era a burguesia e o povão, que tinha ali desigualdades entre si e entre também os membros dos outros estados. Beleza, gente? Vamos conhecer então como era a economia no Antigo Regime. Durante o Antigo Regime, vigorava o mercantilismo, um conjunto de normas econômicas onde o Estado organizava e intervinha na economia. Lembrando que, nesse momento, existia ainda a figura do monarca absoluto, então ele também controlava ali o âmbito econômico, tá, gente? Nesse momento, a gente pode caracterizar que foi um período econômico pré-capitalista. Muitos historiadores e economistas já colocam o mercantilismo como uma fase capitalista, enquanto outros historiadores e economistas conceituam esse momento como uma prática pré-capitalista. Mas, de fato, foi um sistema econômico que vigorou no Antigo Regime e que foi importantíssimo, inclusive, para as chamadas grandes navegações que vieram aqui para os continentes americanos e que deram origem, por que não dizer, à invasão europeia aqui no nosso continente americano. Vamos então entender um pouco melhor o que foi o mercantilismo, tá, gente? Vamos então a esse texto que vai nos auxiliar, vamos lá? O mercantilismo apresentou algumas características em comum nos diferentes países em que ela se desenvolveu, tá, gente? Vamos então compreender quais foram as características do mercantilismo. Vamos a ela, vamos lá, gente. Primeira característica que vou apresentar para vocês é o controle estatal na economia, ou seja, o Estado intervinha diretamente na economia, controlava os preços, taxava mercadorias vindas de fora, fazia todo um sistema onde o Estado também preponderava, de certa forma, no setor econômico, intervenção direta do Estado. Segunda característica é a balança comercial favorável, ou seja, o mercantilismo pregava que era mais lucrativo para você sempre vender mais do que comprar, ter a balança comercial favorável e, dessa forma, obter o lucro. Outra característica é o monopólio, ou seja, o controle de certa área da economia e do comércio. Isso também era pregado justamente para que o Estado controlasse esse setor e, de certa forma, o desenvolvesse economicamente, tá, gente? Outra característica é o protecionismo. O que é isso, professor? São medidas de taxação para que produtos vindos de outros estados não chegassem ao estado onde se apresentavam essas taxas, e o mecanismo criado era justamente medidas para proteger o estado através das taxas. Ou seja, se o estado quisesse vender a mercadoria para outro estado, ele deveria pagar uma taxa, um tributo, imposto alfandegário, por assim dizer. Vou explicar uma por uma característica para a gente entender melhor e compreender esse momento histórico que é conhecido como o mercantilismo. Vamos adiante, vamos lá, gente. Controle estatal da economia. Olha o que o texto fala para a gente. Os reis absolutistas, com o apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o poder central e obter os recursos necessários para expandir o comércio, tá, gente? Ou seja, uma das principais, por que não dizer a maior característica do mercantilismo era justamente que era um sistema econômico onde existia a intervenção direta do Estado na economia.
que se opunha ao que a gente vai conhecer como liberalismo econômico, que dizia que o Estado não devia se meter na economia, que a própria economia se regulamentava, melhor dizendo. Nesse momento, o Estado controlava diretamente a economia. Vamos à próxima característica, vamos lá? Balança comercial favorável. Ou seja, você tem que sempre vender mais do que comprar. Porque se você vende mais do que compra, você obviamente está obtendo o lucro dessa transação. Consistia na ideia de que a riqueza de uma nação estava associada à sua capacidade de exportar mais do que importar. Ou seja, você sempre tem que vender mais do que comprar para obter o lucro. Próxima característica é justamente o monopólio. Os governos interessados numa rápida acumulação de capital estabeleceram um monopólio sobre as atividades mercantis manufatureiras, dando a metrópole como nas colônias. A gente vai ver que esse exemplo de monopólio vai ser aplicado diretamente nas colônias americanas, ou seja, no Brasil. Vou dar um spoiler para vocês do que a gente vai aprender nas próximas aulas. A relação entre a metrópole, ou seja, quem colonizava, com a colônia, ou seja, quem era colonizado, por exemplo, aqui do Brasil, a gente foi colônia de Portugal, existia o que a gente vai conhecer como pacto colonial ou exclusivo colonial ou monopólio de comércio, ou seja, a colônia só pode comercializar com a sua metrópole. Existia um monopólio comercial, o controle, o domínio do Estado mercantil em certa área da economia, galera. Isso é justamente ali o monopólio. Além do monopólio, além da balança comercial favorável, além da ideia de que o Estado não deve intervir na economia, a gente tem também as medidas protecionistas. Vamos lá, galera. Protecionismo. Protecionismo significa proteger o mercado interno de um país através do aumento de tarifas alfandegárias, e isso aqui também esbarra muito ali com as medidas de monopólio de proteção do Estado, que elevam os preços dos produtos importados. Os governos garantiam um mercado interno para os produtores nacionais. Professor, eu tentei exportar um produto, comprei de outro país e aqui eu paguei uma taxa chegando no Brasil. Professor, isso não deve acontecer porque isso é ilegal. Gente, isso é comum e normal. Acontece em todos os países que buscam proteger o seu mercado contra os produtos que vêm de fora, tá, gente? Com a finalidade justamente de você comprar algo que é produzido no seu país. Essa ideia de protecionismo, de juros, de taxas em produtos que vêm de fora, vem também do mercantilismo. Mas naquela época a gente sabe que existia uma intervenção direta e isso acontecia justamente porque os estados queriam o controle e o fortalecimento do comércio nacional em detrimento às mercadorias que vêm de fora do seu estado nacional naquele momento, tá, gente? Próxima característica do mercantilismo é a ideia do metalismo. Prestem atenção. O que é o metalismo, tá, gente? É a ideia de que a riqueza de uma pessoa ou de um estado se mede pela quantidade de material, de metal precioso que esse estado ou esse indivíduo acumulam. Quando eu falo metal precioso, estou falando de cobre, por que não dizer, de prata e de ouro, que eram valorizados, considerada a unidade de riqueza naquele momento histórico do mercantilismo, tá, gente? Aí surge a pergunta, professor, por que o ouro e a prata valiam tanto naquele momento? Por que eram valiosos? Porque de fato eram metais preciosos e valiosos. Porque, pensem comigo, as moedas naquele momento eram cunhadas de ouro, de prata e de cobre, por que não dizer, de outro metal precioso. Então a gente pode dizer que elas eram preciosas porque simbolizavam de fato o dinheiro naquele momento histórico. Ou seja, quanto mais metal precioso, mais dinheiro você tem e, consequentemente, mais rico você é. Então a gente pode dizer
que o sistema, por que não dizer, a unidade de medir riqueza no mercantilismo e também no antigo regime era o metalismo. Ou seja, se você tem metal precioso, você é rico. Se você não tem, consequentemente, você é pobre. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Os mercantilistas defendiam a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e de prata que possuíam, ou seja, a quantidade de dinheiro que ela possuía, tá, gente? Logo, futuramente, a gente vai ver que essa ideia do metalismo vai ser defasada e, de fato, o que mede a riqueza de um país é a sua capacidade produtiva, o trabalho, de fato, que vai ser a unidade de medida da riqueza de um país. Mas isso na era contemporânea, tá, gente? Na era moderna, lá no antigo regime, no mercantilismo, o que media a riqueza de uma nação era justamente os metais preciosos, por isso que a gente diz que existia o metalismo. Beleza, gente? Eu quero agradecer muito a participação de vocês. A gente vai encerrando nossa aula por aqui.